meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre carboidratos para ficar forte. Mauricião, as pessoas dizem carboidrato é tudo igual, não tem nada a ver esse negócio aí de carboidrato para crescer e carboidrato para não crescer. Ah é? Então eu vou fazer um desafio para você. Carboidrato é tudo igual? Legal, as pessoas falam, não falam carboidrato é tudo igual? Falam. Por que a gente não pega 500 gramas de açúcar puro, é carboidrato, dilui em 2 litros de água e vai bebendo ao longo do dia? Ué, É bem mais fácil. por que eu tenho que comer para crescer Que não aguenta comer um batata monte de doce. arroz, um monte de batata doce, um monte de aveia que é pesado? Porque os bodybuilders gigantescos não pegam 1 quilo de açúcar? 1 quilo de açúcar equivaleria a uns 5 quilos de arroz ou mais. 1 quilo de açúcar dissolve em 2 litrão de água e vai bebendo. Coloca até um saborzinho ali, ó, um suquinho artificial, vai bebendo. Pronto, bati meu carboidrato do dia. Carboidrato é tudo igual. Eu pensava nisso, sabia, Renato? Eu pensava. E, pô, é muito mais fácil. Pra que comer 400, 500, 600 gramas de arroz? Come um doce. Cuidado com esse conceito de carboidrato é tudo igual. A molécula, quando ela está na sua estrutura simples, que é a glicose, aí sim. O termo certo não é carboidrato é tudo igual. O termo certo é todo carboidrato se transforma em glicose no nosso corpo. O problema é a forma com que ele se transforma. Não é só a velocidade, mas a forma. Você, utilizando um açúcar simples, como eu disse, pode fazer com que boa parte desse açúcar que você ingeriu se transforme numa molécula chamada triglicerídeos. E os triglicerídeos são extremamente prejudiciais para a saúde. Os triglicerídeos entopem artérias. Os triglicerídeos te deixam gordo. Entendeu? Então não pensa que carboidrato é tudo igual, não, porque não é. Carboidrato, qualquer carboidrato vira glicose. Doce vira glicose, arroz vira glicose, pão vira glicose. Agora, a forma, a velocidade e o estrago que ele vai fazer ou os benefícios que ele vai te trazer, aí, meu amigo, depende muito do alimento. Então, no vídeo de hoje, vocês vão saber quais são os carboidratos mais construtores, quais são os carboidratos que os atletas mais gostam de utilizar para ganho de massa muscular. Primeiro carboidrato, Mauricião, banana. Banana. A banana é muito utilizado pelo atleta e tem um motivo. Sabor. É fácil comer banana, Mauricião. Tranquilo. Ah, pelo amor de Deus, qualquer um come 3 bananas. Tranquilo. Só que se forem 3 bananas grandes, bateu 60 gramas de carbo. 50 a 60 gramas de carbo. Em 3 bananas? Em média, 100 gramas de banana tem 20 gramas de carboidrato. Uma banana média tem 70 gramas. Uma banana grande, aquelas bananas nanica, tem 100 gramas. Então as pessoas pegam e ainda colocam mel, aveia ou granola por cima. E não tem noção da quantidade de carbo que tem ali. Tem um planeta de carboidrato. É saudável, é natural. Banana, aveia e mel é um planeta de carboidrato. Legal? A banana é uma excelente fonte de carboidrato. Fácil de ser consumida, muitas vitaminas e minerais. É fruta, gente. Fruta é vida. Carboidrato fácil de você levar. Você leva na sacola, na mochila, você descascou, mandou para dentro. Banana é um carboidrato que o atleta ama e é um grande construtor muscular. Segundo carboidrato, aveia, Maurício. Aveia. Um maromba que preze tem que comer aveia. Aveia. Mas você já parou para pensar por que da aveia? Eu acho que é pela quantidade de fibra que vem junto com ela também. Boa. Além do carboidrato e outras cositas mais, claro. A aveia, ela é um dos alimentos mais completos da natureza, gente. A aveia é rica em fibras, a aveia é rica em proteínas, a aveia é rica em gorduras de boa qualidade e o seu principal constituinte é o carboidrato. Em média, 100 gramas de aveia tem 56 gramas de carboidrato. 56%, Mauricião. É muita coisa. É uma bela fonte. É uma bela fonte. A aveia você consegue fazer mingau de aveia,
você bate no liquidificador com um shake. Existem muitas formas de você consumir aveia. É um alimento não perecível, então você pode levar na sua mochila, você pode deixar estocado por um período na sua casa. É prático. Praticidade na vida de uma pessoa que quer fazer dieta é muito importante. A aveia é um dos principais carboidratos. Só tem um detalhe, Maurício. Para quem está assistindo esse vídeo e quer ganhar massa muscular, eu recomendo uma refeição ao dia apenas de aveia, porque ela é muito rica em fibras. Se você realizar muitas refeições de aveia, você pode soltar o seu intestino. E aí tudo aquilo que você come não necessariamente será totalmente absorvido. Legal? E se não beber água, ela pode prender seu intestino. Tem que beber água. Fontes de fibra dependem de água para funcionarem bem. Terceira fonte de carboidrato: arroz. Maurício, arroz sem comentário, né, cara? Arroz é padrão. Na mesa de Arroz é brasileiro. padrão. Por quê? O arroz já foi barato, Hoje já não é mais barato, não, Renato. Na verdade, não tem nada barato, Renato. mas o arroz subiu muito. Mas o arroz, ele faz parte da vida do brasileiro. Nós nascemos aprendendo a comer arroz. Então, é muito cultural. O arroz está para nós igual o macarrão está para os italianos. Arroz é uma excelente fonte de carboidrato. Ela tem uma composição muito adequada, ela tem um residual de proteína, ela contém proteína, baixíssimo teor de gordura quando você não fica adicionando óleo. Se você ficar adicionando um monte de óleo, aí vai ter gordura. Se você faz ele sequinho, baixíssimo teor de gordura, e o arroz, ele tem uma formação de glicogênio que o atleta sente que preenche bem. Quando você faz uma refeição de arroz, você percebe que a musculatura fica mais preenchida. Arroz talvez seja o principal carboidrato de um atleta. O arroz você pode fazer quantas refeições você quiser ao longo do dia, porque ele tem uma quantidade de fibra um pouco mais baixa, então não vai ter riscos de soltar o seu intestino. Valeu? Quarta fonte de carboidrato: mel. Mauricião, o mel tem 82% de carboidrato. 82? 82. É muita coisa. Então, com pouco mel, você tem uma carga muito grande de carboidrato. Mas toma cuidado numa coisa. Eu recomendo que você utilize o mel após o treino. Se você utilizar o mel pré-treino, como ele tem uma paulada de carboidrato, você pode ter aí um estímulo da insulina e ficar um pouco preguiçoso. O mel é um carboidrato de altíssimo índice glicêmico, que tende a se transformar rapidamente em glicose. O momento adequado e estratégico para usar ele é após o treino. Ou você colocar ele em pequenas quantidades, 10, 15 gramas no máximo, em outras refeições. Eu vou fazer um shake com banana, aveia e mel. Aí fica legal, porque você vai conseguir reduzir o índice glicêmico dele, porque você misturou ele com outros carboidratos que têm um teor de fibra maior. Mas o mel é um carboidrato muito utilizado também pelos atletas, pela sua alta carga de concentração. Eu já vi atleta usando no último dia de preparação, ou perto de subir, ou próximo de subir, usar o mel. Fazer o pouco volume e muito carboidrato. Quinta fonte de carboidrato para vocês: mandioca. Eita. A mandioca, Maurício, tem 38% de carboidrato. E ela é pesada. Um taruguinho assim, de mandioca, às vezes pesam 50 gramas já. Então, pouco volume de alimento, muito carboidrato. Todos nós que estamos em dieta para ganho de massa muscular, precisamos ingerir muitas calorias, precisamos ingerir muito alimento. Então, optar por alimentos que tenham uma densidade calórica maior, que nada mais é do que bastante calorias em pouca quantidade, é uma opção inteligente. Mandioca tem muita fibra. O carboidrato presente na mandioca, principalmente quando você ingere ela com uma proteína, tem um baixíssimo índice glicêmico. Mandioca é uma opção incrível para você realizar a sua dieta. Você pode comer mandioca quantas vezes você quiser, porque o teor de fibra dela não chega a atingir o seu sistema intestinal em saturação.
Tem receita com mandioca lá no canal Renato Cariani, né? A galera sabe que ela não tá no canal Renato Cariani, né? Pessoal, não sei se vocês perceberam, vocês estão num novo canal nosso, o Masterclass Renato Cariani. Por favor, se inscrevam nesse canal semanalmente, novos conteúdos para vocês, informação, com entretenimento e acima de tudo evolução. Se inscrevam nesse canal para receberem a notificação. Sexto carboidrato para ganho de massa muscular, as batatas. Você ia falar, tá na hora das batatas, né, Renato? Tá faltando batata. Batata doce e Frita, batata inglesa. Batata, aquela do potato lá, que é aquela batata gigante, Renato, que eles Cheio de cortam no porcaria meio. dentro. Bacon, um monte de. Aquela Renato. É aquela. Renato. Essa é a batata que deixou o shape do Mauricião. Se você quiser um shape do Mauricião, Renato. coma essa batata. Ó, o Kaique Pro pegar essa minha, Exato. Nossa. O Kaique Pro pegar essa pose minha, ó. É duro ver isso. As batatas são excelentes fontes de carboidrato porque elas são leves. Batata inglesa tem em média de 14% de carboidrato, mas ela é leve. Você pode comer o dia inteiro que ela não pesa no estômago. Batata doce tem algumas pessoas que têm um certo desconforto, dá um pouco de gases, mas para outras não. Qual a vantagem da batata doce? Ela regula a sua glicemia sanguínea. Ela deixa a sua glicemia sanguínea estável. Isso te dá mais energia e disposição. Faz com que esse carboidrato vai sendo absorvido lentamente e você tem grandes resultados. Batata inglesa e batata doce são duas excelentes fontes de carboidrato. Batata doce com 18% de carboidratos aproximadamente, já a inglesa com 14%, mas com certeza você pode utilizar em qualquer uma das refeições ou até em todas, porque elas vão fazer com que você ganhe massa muscular. Tem uma dúvida, professor. A batata doce, normalmente, as pessoas comem com casca. Algumas. Tem diferença em relação à casca? Alguma coisa do A tipo? casca você está ingerindo muita fibra. Eu recomendo não comer com a casca. Entendi. Porque se você começar a comer com a casca, você está trazendo uma fonte de fibra e dependendo das outras fontes de fibra, novamente, intestino solto. Sétima fonte de carboidrato, pão. Pão. Eu vou dizer para vocês a diferença entre o pão francês convencional e o pão integral. Proteínas e fibras. O pão francês, ele quase não tem fibras e ele quase não tem proteínas. O pão integral, principalmente esses com sementes, tem uma quantidade muito boa de fibras e uma quantidade interessante de proteínas. Eu recomendo que você utilize o pão integral. Mas se você gosta do pão branco também, procure, por favor, recheá-lo com uma fonte de proteína. Ovos, famoso pão com ovo, Maurício. Pão com ovo é bom. Julião, em época de off-season, gosta de fazer um pão com ovo. Como? Eu prefiro o pão integral, por uma questão de saúde e por uma questão de sentir que a digestão é mais adequada. Se eu comer pão francês, eu fico caidão, estufado. Quando eu como pão integral, eu fico muito bem. Mas é inegável, o pão é uma excelente fonte de carboidrato. Qual a concentração de carboidrato presente no pão, Mauricião? O que é? Deve ser uns 50%? Boa! Em média de 50% a 56%. Essa é a média de carboidratos presente no pão. Varia muito, porque se você tem um pão com semente, baixa um pouquinho, pão integral normal, sobe um pouquinho, pão francês, sobe um pouquinho mais, mas é essa média aí. Metade dele é carboidrato. Oitava e última fonte de carboidrato. Mauricião, macarrão. Cara, assim, pra quem faz dieta, quando você vai pesar o macarrão, dá um desânimo, Renato. Pra quem tá em dieta restritiva. Porque é um pouquinho só um monte de carboidrato. Meu Deus. Pra quem tá restritivo, agora pra quem quer crescer. O macarrão é uma excelente fonte de carboidrato porque em pouquíssima quantidade ela tem uma concentração muito interessante de carboidrato. O macarrão cru, ele tem em média de 75% de carboidrato. É muita coisa. Pô, Cada 100 gramas de macarrão cru, 75 gramas de carboidrato. Vai lá, você coloca no prato, cara, é um negocinho muito pequenininho de macarrão, assim.
Mas para quem precisa de muito carboidrato, Nossa, tá fazendo dieta de ganho de massa muscular, o carboidrato é uma boa opção. E ele é fácil de comer, né, Renato? Claro, macarrão, uma ótima opção para você. Detalhe, macarrão comum versus macarrão integral. Macarrão de ovos versus macarrão de sêmola. Pouquíssimas diferenças, gente. Porque o macarrão integral, ele não é feito 100% com farinha integral. Ele tem uma parte de farinha integral e uma parte de farinha branca. Então não é o macarrão integral que vai botar o shape em você. Eu recomendo que você não abuse das fontes de glúten. Pão, macarrão, a própria aveia, porque toda essa quantidade de glúten somado pode fazer com que seu estômago estufe um pouco. Então procure também ingerir bastante arroz, que não tem glúten, bastante batata, que não tem glúten, e faça 2, 3 refeições no máximo com fontes de glúten. Isso é uma dica minha, independente de você ter ou não problema com glúten, mas é uma proteína de difícil digestão e você está comendo muito. Comendo muito, você pode ficar meio estufado. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você está focado no ganho de massa muscular e gostou dessas dicas e vai aplicar, se inscreva no canal. Canal novo, gente, se inscrevam aqui, ó, clica aqui em inscrever-se, clica no sininho para ativação para você receber novos conteúdos sempre, porque esses vídeos são sempre feitos para vocês.